Galera, em relação às lições que a gente consegue extrair da vida de Rubem, eu acho que as lições que fica é a empatia, a persistência, e a possibilidade de dar a volta por cima. Por que eu falo que essas são algumas lições que a gente consegue extrair da vida dele? Primeiro, ele teve empatia em relação ao seu irmão José. Quando os irmãos queriam matar José, é ele quem não deixa isso acontecer. Ou seja, ele se colocou no lugar do seu irmão e ele pede para que o sangue do seu irmão não seja derramado. Então a gente precisa, eu falo não só como cristãos, como servos de Deus, mas todos nós, indivíduos, seres humanos, nós temos que aprender a nos colocarmos no lugar do outro. Eu sei que é difícil, tem pessoas que aparentemente, no nosso entendimento, tem pessoas que não merecem o mínimo de compaixão, tem pessoas que não merecem você se colocar no lugar delas. Eu falo isso porque eu também sou humano, só que nós precisamos entender que nós temos que ser diferente, nós temos que emanar e ter atitudes boas, porque o Espírito de Deus ele atua em nós, e quando o Espírito de Deus ele atua em nós, as nossas ações elas são justamente ações pautadas no que a Bíblia ensina, são ações que devem pelo menos serem pautadas no caráter ou nos ensinamentos de Cristo. Eu volto a afirmar, eu sei que é difícil você se colocar no lugar do outro, quando a pessoa merece, quando é uma pessoa generosa, uma pessoa que tem caráter, quando é alguém que a gente gosta, beleza, é fácil, a gente consegue ter essa empatia. Mas quando é uma pessoa amarga, ruim, uma pessoa que só ao longo da vida vem cometendo atos que são bárbaros, fica difícil a gente se colocar no lugar do outro. Mas a gente precisa entender que esse sentimento, essa atitude deve existir em relação a nós, que somos cristãos, ou em relação a qualquer outra pessoa. Acho que além da empatia, quando eu falei para vocês ali que a persistência, e a possibilidade de dar a volta por cima, ela também deve ser presente na nossa vida, é porque nós vimos que Rubem, ele profana o leito do seu pai, ele se deita com a concubina do seu pai, na tentativa de tomar a chefia do clã ali de Jacó. Só que lá na frente ele vai demonstrar um caráter completamente diferente, ele vai ter empatia pelo seu irmão. Quando ele vai para o Egito, ele se oferece, né, como garantia ali na troca que existe. Então assim, eu acho que essa persistência, a gente não permitir que as falhas definam quem a gente não permitir que os nossos pecados nos afaste de Deus, acho que é uma das virtudes mais lindas que deve existir na vida do cristão. Às vezes a gente comete alguns deslizes, a gente tem os nossos erros ao longo da nossa vida, só que a gente precisa entender que esse momento, essa queda, ela não deve definir quem somos nós, não deve definir a importância que a gente tem e não deve definir o lugar que nós iremos chegar e muito menos nos afastar de Deus. Em meio aos pecados, em meio às falhas que você tiver ao longo da sua vida, que você entenda que existe perdão, Deus ele consegue nos erguer, nos colocar de pé. Pessoas, eu falo isso porque assim, durante as nossas quedas, quando a gente está lá no chão, quando a gente tropeça, a gente encontra muitas pessoas para pisar mesmo na gente, para apontar o nosso erro, e algumas pessoas quando tentam nos levantar, na verdade não é na tentativa de ajudar, mas é na tentativa realmente de esfregar na nossa cara que a gente caiu, falar, olha, você caiu, você cometeu tal pecado, eu tô aqui, santo, né, poderoso, vou te ajudar a se erguer. Isso acontece, mas a gente precisa entender que quem nos ergue, quem nos levanta e quem nos coloca de pé é o nosso Deus,
é justamente Yahvé. E assim como ele ergueu e transformou a vida de Rúben, Rúben tinha profanado o leito do seu pai, tinha iniciado uma revolta contra o seu pai, mas lá na frente a gente vê um Rúben transformado. Então assim, independente do que você tenha feito ao longo da sua vida, independente do pecado que você cometeu, o nosso Deus, Yahvé, ele pode nos transformar, ele pode mudar o rumo da nossa história, tá? Acho que as lições, galerinha, que a gente consegue extrair da vida de Rubem são justamente essa: a gente ter empatia pelos nossos semelhantes e a gente entender que os nossos pecados, as nossas falhas, elas não nos definem. Muito pelo contrário, é aprendizado, a gente acaba ficando mais forte, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.